vocês acompanharam a sessão e perceberam as críticas, as reações de Flávio Dino, especificamente, a essa figura que seria o jurista de internet. Segundo eu entendi, o STF, o ministro Dino, se mobilizaria criticamente contra a proliferação de pessoas que opinam publicamente sobre temas jurídicos complexos sem qualquer respaldo acadêmico ou trajetória profissional relevante. Ouvindo, eu vou ler aqui a aspa do ministro Flávio Dino, mas ouvindo o ministro falar, me ocorreu pelo menos um ministro do Supremo que se encaixava na categoria que ele descrevia, de jurista da internet. Então, por esse critério Flávio Dínico, nós teríamos no Supremo Tribunal Federal um jurista de internet, ou um jurista que poderia ser de internet, porque, bem, desprovido de respaldo acadêmico ou trajetória profissional relevante. Tem ministro do Supremo que não se encaixa no critério Flávio Dino de qualificação para ser ministro do Supremo. Não se trata exatamente de um discurso de reserva de mercado de Flávio Dino. Me parece mais um discurso mesmo de intolerância, né? E claro que vai chamar o jurista de internet de desinformante e tal, mas na verdade é um inconformismo, uma dificuldade com o ambiente da liberdade de expressão mesmo. Não que não haja gente mentindo nas redes sociais, juristas de internet ou não, mas há um incômodo com aqueles advogados, não necessariamente juristas, mas que podem se considerar juristas, não tenho nada com isso, que fazem críticas e fiscalizam o trabalho do Supremo Tribunal Federal. E mesmo não advogados, não juristas, não qualquer coisa sem ter formação jurídica. Há um incômodo que é o incômodo que o Supremo mostra o tempo todo, que Alexandre de Moraes mostra o tempo todo, a incompreensão com a lógica e com a dinâmica da vida em rede, das redes sociais. Então, é sobretudo isso, sobretudo a expressão de incômodo com as críticas. O Supremo não lida bem com as críticas. Eles todos, com raríssimas exceções, são rebatedores de críticas. Vocês viram, foi tema do programa de ontem, o ministro Barroso, papel vergonhoso, colocando e levando, porque depois já vinha as notinhas, ministros do Supremo ficaram incomodados com a nota de Barroso. Bom, então comecem a expressar esse incômodo, porque o presidente do tribunal, o ministro Barroso, deu a sua opinião, foi rebater artigo de imprensa, crítica ao Supremo, foi rebater em nome do Supremo, usando o site do Supremo para divulgar a nota. Tudo isso aqui também, é coisa do jurista de internet, expressão de incômodo com a crítica, de dificuldade em lidar com a crítica. O Supremo lida mal com a crítica. Ampliam as suas participações no debate público, dão entrevista toda hora, opinam sobre tudo, opinam sobre matéria em julgamento, participam de palestras, viajam o mundo inteiro, estão perfeitamente integrados no high society da política em Brasília, mas também no mundo, certo? E quando são criticados, não admitem a crítica. Então, vejam o que disse Flávio Dino. Abro aspas para ele. Tenho visto muitos se apresentarem como juristas. Como não os conheço, e por hábito desconfio da minha própria ignorância, desconfia nada, né, ministro? O que considero uma atitude saudável, vou pesquisar. E aí descubro que o jurista em questão é o jurista da internet. Não publicou um único livro, não possui qualquer título acadêmico e jamais foi aprovado em concurso público. Ih, aprovado em concurso público também é critério? Rapaz, e continua tendo colega que não passaria, então, nesse exame de Flávio Dino, para ser jurista do Supremo Tribunal Federal. Tem jurista da internet no Supremo Tribunal Federal. Volto à questão que é o que importa. Expressão de incômodo com os críticos. E, claro, com a vida na internet. Eu me lembrei, falando sobre temas jurídicos complexos, temas complexos, que todo mundo, inclusive o ministro do Supremo, em algum momento pode passar por
jurista da internet, constrangedoramente. Eu me lembrei dos ministros do Supremo falando sobre... Você se lembra disso? Foi tema aqui do programa. Me lembrei de ministros do Supremo falando sobre quantidade de droga na balança para configurar porte para uso individual ou tráfico, né? Para distinguir. Vocês se lembram desse julgamento? Uma das coisas mais constrangedoras da história, desde que eu acompanho, do Supremo Tribunal Federal. Eles determinando e medindo uma balança imaginária quantas gramas se configuraria 40 gramas, 50 gramas, é muito, é pouco, um discurso de gente despreparada para tratar daquele assunto. Porque um assunto de natureza legislativa, não que os legisladores sejam preparados, mas o lugar, o locus para aquele debate era o legislativo, mas eles estavam legislando ali, como habitualmente fazem os ministros do Supremo, discutindo quantidade de droga. Um assunto complexo para o qual a maioria ali, para não dizer todos, não estava preparada, e ali também apareceu para mim um bando de juristas da internet. Vejam como são os critérios, né? Vejam como a gente aplica os critérios facilmente para os doutores, né? Também isso serve, um assunto complexo, quando eles examinam a dinâmica das redes sociais, né? Quando eles falam sobre rede social e necessidade de regulamentar e de exigir filtros e tal, de tratar de responsabilização, também conhecem pouco do assunto, né? Um assunto mesmo complexo. Nesse caso também se tornam juristas da internet. Preocupante, minha gente, preocupante mesmo nesse debate, é a existência não do jurista da internet, mas do juiz de bancada. Juiz que se comporta como político, portanto, como parte de bancada de partido. E esse é o grande problema. Juiz que é percebido como líder do governo. Lula agora, mas de qualquer outro. Líder togado do governo. Senador togado. Esse é que é o problema. Essa é que é a grande questão, porque aí tem a ver com a credibilidade do tribunal. Tem a ver com a credibilidade da corte constitucional. Sobre isso está dito. Temos os juristas de internet e os juízes de bancada. O que é pior? O juízes que são posto Ipiranga do governo de turno. Juízes aos quais se recorre como uma extensão do parlamento para resolver problemas de relacionamento com o parlamento.